Olá! Hoje respondendo a uma inscrita que pediu um começo de punho com tranças e o restante canelado. Um canelado, eu imagino que seja largo. Então aqui eu vou começar de uma maneira que eu acho que ficaria bem gracioso. Enrolando os pontos, um início enroladinho e depois com tranças. Oito carreiras só para fazer o início enroladinho. Fazer tranças de 2, o que equivale a 4 pontos. Vamos calcular aqui para ficar uma distribuição mais uniforme. 4 agulhas que vão compor a trança, 2 que eu vou fazer de espaçamento. 4 para a trança, 2 de espaçamento. Vou calcular para ver onde ficam as tranças, para não ficar só de um lado e sobrando agulhas do outro. Então, eu tenho uma distribuição razoável. Sobrou uma agulha a mais no lado de cá, que favorece a costura. Deixo 2 de distância entre uma trança e outra. Quatro carreiras. Nova trança na mesma agulha. Temos aqui, então, um início enroladinho e tranças. Poderia ser uma quantia maior de tranças, eu somente fiz 4 na sequência. Agora, eu preciso passar os pontos para frontura. Então, agulha de olho duplo, tiro o engate da máquina. Esse engate troca pelo engate da frontura. Fecha a máquina. Percebe que eu não tenho pente ainda. Eu vou passar os pontos e colocar o pente apropriado para a frontura. Transporto, então, da máquina para baixo uma agulha, mais uma,
São 6 agulhas que eu deixei para a frontura. Agora eu vou deixar na máquina 6 também. 2, 4, 6. Trago a próxima. Para eu fazer esse transporte, eu estou com o botão de deslocamento mínimo no P, porque ele facilita bem o transporte da agulha que está na máquina. Ela deita, a agulha de olho duplo deita e eu consigo transportar perfeitamente. Trago mais uma. Seis agulhas aqui, deixo 6 na máquina também. Trago a próxima. Para essa quantia de pontos, não ficou perfeita a distribuição, 6 e 6. Aqui, sobraram 3 agulhas apenas para o lado da frontura na direita. E na esquerda, eu tinha completado as 6. Se eu estou com a frontura, eu preciso do pente especial para a frontura. Então, tiro o fio e coloco o pente nessa carreira aqui, cuidando que eu tenho um início já de trabalho, então eu tenho que trazer o pente através dos pontos. Passar o arame, o fio de arame. E colocar peso. Ajusto a regulagem, porque antes eu estava trabalhando apenas em malha lisa, nessa linha que é média, na regulagem 8. Agora eu vou para 5 em máquina e 5 em frontura. O especial aqui é tomar cuidado, porque algumas máquinas, e a minha é uma delas, ela não gosta de trabalhar canelado muito largo, então ela falha. Vou ajustando a regulagem, vou observando os pontos para ela trabalhar perfeitamente. Mas a minha máquina é teimosa nesse pormenor, ela não gosta de trabalhar canelado muito largo. E quando ela falha, é preciso corrigir a falha para não dar problema no trabalho depois. Quando ela costuma falhar assim, é sinal de regulagem com problema ou teimosia mesmo. Eu vou aumentar um pouco a regulagem da máquina, vou para 5.2. E como esse é um trabalho, uma manga, eu vou precisar fazer aumentos. Eu aumento sempre acompanhando o canelado. Então, eu tenho 3 agulhas para esse lado direito. Para aumento, eu chamo mais uma agulha para trabalho. No caso do lado
esquerdo, eu tenho 6 agulhas aqui, eu não posso chamar mais uma. Somente na frontura. Eu vou chamar 6, contando 6 aqui, eu vou chamar a próxima na máquina, porque foi a distribuição que foi feita, 6 por 6, 6 por 6. Então, observo onde vai ser feito o aumento. E também, quando vai sendo aumentado, eu vou precisar desses ganchos com o peso menorzinho. Quando faz o aumento, troca o peso, esse peso pequenininho, com o gancho, para facilitar o engate do novo ponto. E sempre na pontinha. Ajustei a regulagem um pouquinho maior, 5.2, e já não tem falhas. Então, às vezes, é uma pequena coisa que você precisa para não ter problema. Terminei 6 agulhas de aumento aqui para esse canelado. Preciso fazer aumento de mais um ponto e mais um ponto no outro lado. Coloco com o peso para facilitar. Se estiver dando muito problema, chama uma agulha da frontura. Mesmo que não seja na hora dela subir, chama uma agulha e depois vai levando ela para o lado. Isso quando o canelado é muito largo, às vezes falha, às vezes não pega o ponto na agulha. Chamei, a minha máquina não gosta dos finais, coloco o peso com o gancho. E continuo observando o canelado dentro da malha, para não ter problema. Olha, aqui só foi falar, ela já falhou. Refaço na hora, não deixo crescer o trabalho, não deixo ele chegar no final para eu descobrir um problema lá embaixo. Está na hora de fazer novo aumento aqui, faço o aumento e levo essa agulha da frontura para baixo. Isso até eu atingir 6 pontos trabalhando ali. E no lado direito, chamo mais uma para trabalho. Se começar a dar problema aqui, faço o mesmo processo, chamo uma especial aqui que vai sendo transportada, para eu ter um trabalho sem problemas, tanto na máquina quanto na frontura. Canelado largo é muito bonito, mas tem os seus probleminhas. E assim eu vou fazendo a blusa com o canelado. Eu vou fazer mais um pouco e já tiro para mostrar o efeito dela. E aqui o canelado largo. Eu acredito que seja um canelado largo para ser vaporizado, para ele ficar esticado e não para ficar encolhido assim. Mas
Depende do modelo, também ele ficaria bem gracioso dessa forma. Se for vaporizado, sempre acerta com alfinetes nas laterais e embaixo e vaporiza, deixando esfriar, tira o alfinete e vai para a próxima peça, para a próxima manga ou para frente. No início aqui eu dei como enroladinho. Eu acho que fica muito interessante esse efeito trancinhas com um detalhe assim mais rústico, como um início enroladinho. E para ser um punho com o início em tranças e depois a parte de cima canelado, eu acho que combina muito bem esse enroladinho aqui como início. Poderia ser maior a quantia de carreiras com tranças também para ficar um punho mais largo. E o canelado é aquele detalhe, sempre fazer uma observação a cada carreira para ver se trabalhou bem as agulhas que ficam tanto na máquina quanto na frontura, porque depende da máquina, ela falha. Mesmo ajustando a regulagem, a minha costuma falhar nas laterais. E isso é um detalhe de máquina para máquina, então não pode se dizer que a minha é assim e a tua não é assim, ok? Então, um punho com início em tranças, mas que desobediente! Um punho com início em tranças e um enroladinho e canelado no restante da peça. Essa é a nossa ideia para hoje, então. Espero ter respondido à inscrita que pediu essa ideia e a todos que estão fazendo uso de recursos como a frontura e também adaptando inícios diferentes, não apenas um canelado como punho. Essa é uma ideia. Bom trabalho!